Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. O meu nome é Juliano, eu sou professor de Direito Constitucional e a ideia aqui nesses vídeos é fazer um curso completão de controle de constitucionalidade. Para que a gente fale adequadamente, apropriadamente sobre o controle de constitucionalidade, nós temos que dar um passo atrás e tratar de dois temazinhos que são um pouco fora do controle de constitucionalidade, mas são pressupostos para que a gente consiga entender bem o controle de constitucionalidade. Esses dois temas são repartição de competências e processo legislativo. A repartição de competências é um capítulo especial da forma de organização do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos tratar também do processo legislativo, porque quando a gente estiver tratando das espécies de vício, das espécies de erro, quando o Estado faz uma lei, eu preciso saber algumas espécies, algumas subespécies de vício formal. Para eu compreender bem as espécies de vício formal, eu preciso entender de repartição de competências e processo legislativo. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos tratar um pouco desses dois temas. Vamos nessa? Bem, gente, quando a gente trata das formas de organização do Estado, a gente está tentando entender como é que o Estado ele organiza a distribuição do poder dele geograficamente. Vamos imaginar que essa estante de livros aqui atrás. Imagina que a estante completa ela é um país, é o território de um país. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um Estado que é um Estado chamado de unitário. O que é o Estado unitário? Então, você pega o centro do poder, aqui, ó, bem nesse cruzamento dessas duas linhas aqui atrás de mim, e aqui você vai colocar o poder que vai mandar em todo esse território aqui que está atrás de mim. Esse é o chamado Estado unitário. Então, você tem uma estrutura aqui no centro, não precisa ser no centro, né, mas no meio de todo o território, que vai mandar em todo o território, certo? Você tem uma outra forma de organizar esse Estado, que é a chamada confederação. O que é a confederação? Tá vendo cada um desses quadradinhos aqui atrás? Cada um deles. Imagina que cada um desses quadradinhos aqui atrás são um país. Um país soberano. E essa palavra é muito importante que você guarde. Então, cada quadradinho desse tem soberania. Se cada quadradinho tem soberania, cada quadradinho pode fazer o que ele bem quiser. Pode fazer a lei que quiser, pode declarar guerra, inclusive, contra outro quadradinho desse aqui, porque ele tem soberania. Não tem nenhum poder, nada que esteja acima do poder de cada um desses quadrados. Se esses quadrados aqui se reúnem, se agrupam dessa forma em que cada um deles tem soberania, o nome dessa forma de organização aqui é chamada de confederação. Então, primeira forma é o Estado unitário. Então, o território todo está subjugado ao poder central de uma estrutura que está bem aqui nesse centro, tá bom? Outra forma, nós reunimos todos esses quadradinhos aqui para que esses quadrados eles sejam mais fortes juntos. Mas essa junção não vai tirar de cada um desses quadrados uma coisa chamada de soberania. Então, cada quadrado é um país soberano. Essa é a chamada de confederação. Imagina, não é bem uma confederação, mas imagina, por exemplo, a União Europeia. A França, ela não está subjugada à Alemanha. Cada país tem a sua soberania, mas quando elas se juntam, ela forma um bloco econômico, político, geopolítico imenso, muito forte. Então isso é chamado de confederação. E você tem uma outra forma de organização desse território aqui, que é chamada de federação, que é essa que mais nos interessa. Sabe por quê? Porque se você pegar a sua Constituição, você vai abrir lá no artigo 1º da Constituição e você vai encontrar o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Constituem-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E vem os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, presta atenção aqui. Nós temos formas de organizar esse território aqui. A primeira forma é o Estado unitário. Então, o poder central manda em tudo.
Você tem uma outra forma que é uma confederação, em que você tem vários quadradinhos, cada quadradinho com soberania. E você tem uma terceira forma, que é a nossa forma, a forma federativa. Qual é a peculiaridade dessa forma de organizar o Estado, a forma federativa? Nós temos cada quadradinho, só que um desses quadradinhos, esses quadradinhos isolados, eles não têm soberania. Eles têm uma coisa chamada de autonomia, o que é muito diferente uma coisa da outra. Sabe por quê? Porque na confederação, cada país tem a sua soberania. Então, se eventualmente o quadradinho daqui brigar com o quadradinho daqui, não estamos mais comunicando. Então, esse quadradinho aqui resolve sair. Nada impede que a Grã-Bretanha saia da União Europeia. Não foi o que aconteceu? Muito bem. Por que aconteceu isso? Porque a Grã-Bretanha, ela se preservou na sua soberania. Quem decide se fica ou se sai é ela mesma. Agora, numa federação, o quadradinho não tem soberania. Então ele tem uma certa subserviência a um poder central. Então, gente, a distinção entre a confederação e a federação é que na confederação, cada quadradinho tem soberania e na federação, cada quadradinho tem autonomia. Ou seja, a autonomia é menos do que soberania. Lá na Constituição diz que essa união ela é indissolúvel. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. Se é indissolúvel, cada quadradinho pode fazer o que quer. Então é uma autonomia, é uma tutela do poder central em relação aos poderes descentralizados que corresponde a essa federação. Tá claro isso? Então falamos aqui um pouco das formas de organização do Estado unitário, Estado confederado, uma confederação e uma federação que é a nossa. Muito bem. Sabendo disso, vamos agora falar um pouco mais aprofundadamente sobre o que é essa federação e o que é essa autonomia. Vamos lá. Bom, eu já sei então que eu tenho aqui o território completo. E aí eu divido esse território em quadradinhos menores. E esses quadradinhos menores eu vou dar para eles autonomia. Ou seja, eles têm uma certa independência. Mas são totalmente independentes? Não, não são totalmente independentes, porque eles não têm soberania, eles só têm autonomia. Então vamos entender o que consiste essa ideia de autonomia. A autonomia, ela se divide em três partes importantes. Que partes são essas? Você tem uma autonomia chamada de autonomia política, autonomia normativa e autonomia gerencial. Elas também são conhecidas por outros nomes. Que nomes são esses? A autonomia política é também conhecida como autogoverno. O que é o autogoverno? O autogoverno é o poder que o ente federativo tem de escolher os seus representantes. Então, na União, nós temos a representação. Quem é o chefe do Poder Executivo da União? O presidente da República. Quem que representa o Poder Legislativo na União? O Congresso Nacional, que se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quem é que põe essa gente lá? O povo. Nós escolhemos o presidente da República, nós escolhemos os senadores e os deputados federais. Nos estados, quem é que escolhe o governador? O povo. Quem é que escolhe os deputados estaduais? O povo do estado. No DF, quem escolhe o governador? O povo. Quem escolhe os deputados distritais? O povo. E nos municípios, quem escolhe o prefeito e os vereadores também é o povo do município. Ou seja, essa autonomia dá para o ente federativo. Quais são os entes federativos? União, estados, DF e município. Esses são os entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil. A União, os estados, o DF e os municípios. Isso significa dizer que se essas entidades federativas têm autonomia, não pode uma entidade federativa intervir na outra, porque isso viola a autonomia federativa. Tá claro isso? Por quê? Então, como é que você encontra isso nessa autonomia política, nesse autogoverno? Quem escolhe, quem decide, quem vai mandar naquele ente federativo é a população do ente federativo. Um ente federativo não pode escolher, a não ser que ele mude a domicílio eleitoral dele para poder votar aqui. Tá claro isso? Então, a primeira
O primeiro primeiro característica dessa ideia de autonomia dos entes federativos é conhecido como autogoverno, ou seja, é o povo do ente federativo que escolhe, que decide quem vai governar aquele ente federativo. O segundo item é a autonomia normativa, que é a mais importante aqui para a gente. Essa autonomia normativa significa uma autonomia de autolegislação e auto-organização, ou seja, a lei que vige no Rio Grande do Sul não tem vigor em Santa Catarina. A lei que vige lá no Acre não tem vigor no Amazonas. Não pode ter. Por quê? Porque cada um desses entes tem uma autonomia legislativa, uma autonomia normativa. E por fim, o terceiro item que forma o tripé dessa autonomia é a chamada autonomia gerencial ou autoadministração. Muito bem, vamos imaginar, por exemplo, que o Rio Grande do Sul arrecadou R$ 100 de um imposto qualquer. Quem é que vai decidir como vai gastar esse imposto? Quem é? É Santa Catarina? É a União? Não, é o próprio Estado do Rio Grande do Sul. O próprio Estado que arrecada o tributo, ele vai decidir como vai investir esse dinheiro na própria comunidade jurídica. Tá certo? Então, o que você tem que saber a partir de hoje é que nós adotamos um sistema federativo. Qual é a característica principal dessa forma de organização do Estado? Nós separamos o Brasil em quadradinhos menores e cada um desses quadradinhos tem uma coisa chamada de autonomia. Para que você consiga qualificar um ente federativo como de fato um ente federativo, ele tem que ter três coisas. Que coisas são essas? A autonomia política, ou seja, autogoverno, a autonomia normativa, ou seja, uma autolegislação, uma autoorganização, e uma autonomia gerencial, ou seja, uma autoadministração. Se alguém pergunta para você, fala assim, nós temos a possibilidade de criar territórios no Brasil. Temos, está escrito na Constituição. Já existiu território? Já existiu. E hoje existe? Não, hoje não existe. Mas eu posso criar? Posso criar um território. Vamos lá. Se você pegar a Constituição, você vai ver que quem indica o governador do território não é a população que escolhe. Isso é uma indicação do presidente da República. Ora, se não é o povo que escolhe o governador desse negócio chamado território, então esse negócio não é ente federativo. Por quê? Porque não tem autonomia. Por que não tem autonomia, professor? Porque para ter autonomia precisa ter as três coisas. Que coisas são essas? Autogoverno, autolegislação e autoadministração. Se quem escolhe o governante não é o povo e é a indicação de um outro ente, que é a União, então não tem autogoverno. Se não tem autogoverno, não tem autonomia. Se não tem autonomia, não é ente federativo. Tá claro isso? Então a gente tem sempre que lembrar dessas coisas. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar para você é que essa ideia de auto-organização, ela também é conhecida como o poder que o ente federativo tem de elaborar sua norma fundamental. Vamos lá. No município, ele tem uma norma fundamental, que é a lei de todas as leis? Tem, chama Lei Orgânica, que é como se fosse uma constituição do município. O Estado Federado tem a Constituição do Estado, que é a lei que vai fundamentar as leis que são elaboradas nesse ente federativo. No DF tem, chamada Lei Orgânica. E aqui, atenção, cuidado, porque a Constituição do DF tem o mesmo nome que a Constituição do município, chamada Lei Orgânica, tá bom? E por fim, a União tem uma lei fundamental, que eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, que chama também Constituição. Mas, diferentemente da Constituição do Estado, essa aqui é chamada de Constituição Federal e não Constituição Estadual. Então, auto-organização é o poder que o ente federativo tem de elaborar sua norma fundamental, tá bom? Isso está dentro desse poder normativo que esse ente federativo tem. Tá claro isso, gente? Bom, espero que sim. Vamos lá, então. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, compreender que essa forma de organizar o Estado,
ela pressupõe uma das características fundamentais para você chamar um Estado de federado é você imaginar a superposição de duas ordens jurídicas. Por que duas ordens jurídicas? Porque você tem uma lei federal, uma lei feita pelo Poder Legislativo Federal e uma outra lei feita pelo Poder Legislativo Estadual. E no Brasil, você tem uma outra coisa que só no Brasil tem, que é uma outra lei feita pelo Poder Municipal, o Poder Local. Então, quando você tem uma superposição de ordens jurídicas, você tem, nesse caso, então, uma forma de organização do Estado chamada de federalismo. Muito bem, agora vem o pulo do gato que você tem que saber. Você não acha que alguma hora isso vai dar problema? Você não acha que alguma hora o ente federativo central vai se achar no direito de cuidar da pontinha aqui, ó, desse território aqui? Você não acha que, eventualmente, esse território daqui não vai querer extrapolar a competência dele e tratar de algum tema que está aqui nessa fronteira entre esses dois? Então, nós, para evitar esse tipo de conflito, porque é muito comum isso, nós, após a pandemia, criamos que é saber o seguinte: pode o município impedir que as pessoas saiam à rua? Pode um Estado membro impedir que as pessoas saiam à rua sem máscara? Pode a União liberar tudo contra os estados e o DF e os municípios? Então, o nome disso é conflito federativo, ou seja, eu estou dizendo para vocês que essa forma de organizar o Estado, chamada de federalismo, é uma forma que fatalmente vai ter um momento em que um ente federativo vai brigar com o outro. Se não for entre esses dois aqui, vai ser entre um pedacinho, quadradinho e o Estado federado como um todo. Tá certo? Para resolver isso, nós temos duas coisas. A primeira coisa é que nós criamos um tribunal para poder dirimir, para poder resolver esses conflitos. Que tribunal é esse? Um tribunal chamado Supremo Tribunal Federal. Se você abrir lá o artigo 102, e você for ver as competências do Supremo Tribunal Federal, você vai ver lá no artigo 102, inciso 1º, letra F, diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, primeiro, processar e julgar originalmente, letra F, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Ou seja, quando um quadradinho disser assim, eu posso falar disso, aí o outro quadradinho fala assim, não, você não pode falar disso, não. Quem é que resolve o conflito? É o tribunal daqui? É o tribunal daqui? Não, tem que ser um tribunal que está acima desses dois. Tá? O tribunal que está acima desses dois e acima de tudo chama Supremo Tribunal Federal. Então, o conflito federativo, ele é inerente a essa forma de organização do Estado. Não tem jeito, alguma hora vai ter essa briga, essa treta. Então, para resolver isso, criamos um tribunal que resolve essa treta, chamado Supremo Tribunal Federal. E mais, o tribunal vai julgar essa treta com base em quê? Com base numa lei fundamental. Que lei fundamental é essa? Nada mais, nada menos, eu apresento para vocês, que essa lei fundamental aqui. Nessa lei fundamental, nós vamos criar uma coisa, um conjunto de regras chamado de repartição de competências. Essa é um tema muito importante para o controle de constitucionalidade. Por quê? Nessa repartição de competências, nós vamos dizer o seguinte, olha, existem temas que são temas da União, da federação como um todo, da república. Existem temas que são dos estados. Existem temas que são competências dos municípios. E existem temas que são dos municípios e dos estados, que são do DF. Então, o nome dessa matéria chama repartição de competências. E aqui, gente, eu vou dar uma dica para você ir bem na prova do Juju, na prova do concurso, na prova da OAB, em qualquer prova. O que você vai fazer? Você vai, a partir de hoje, comer com farinha os artigos 21, 22, 23 e 24. Tem outros? Tem, mas nós vamos falar muito sobre esses aqui. Por quê? Nesses artigos, você vai encontrar a repartição de competências. Você vai encontrar competências administrativas e competências legislativas.
Duas competências importantíssimas. Então vamos lá. Se você abrir o artigo 21, você vai encontrar lá no caput do artigo 21 a seguinte redação: compete à União, certo? Caput do artigo 22 diz assim: compete privativamente à União legislar sobre. Caput do 23 é competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. E o 24 trata do chamado condomínio legislativo. Diz assim: compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Então, pausa, dá uma pausa aí, vamos devagar. Estou dizendo para vocês que a chave da compreensão dessa repartição de competências estão em 4 artigos fundamentais da Constituição Federal: 21, 22, 23 e 24. Nós vamos separar esses 4 artigos em 2 grupos muito nítidos. Então, você vai colocar assim, ó, artigo 21 e artigo 23. São competências administrativas. São competências não legislativas. 21 e 23. Separa no outro grupo do seu caderno o artigo 23 e 22 e 24. Esses 2 artigos, eles tratam de competências legislativas. Qual é a diferença dos dois? Bom, e como é que você vai saber disso, e eventualmente numa prova, se foi esse o objeto da avaliação? Se você pegar o artigo 21 e o artigo 23, todos os itens, todos os incisos desses 2 artigos, 21 e 23, começam com uma palavra. Se você ler a primeira palavra de cada um dos incisos do 21 e do 23, você vai encontrar uma classe gramatical. Que classe gramatical dessa palavra é essa aí? 21. Manter, declarar, assegurar, permitir. Lá no 23 fala. Cadê o 23? Zelar, cuidar, proteger. Que classe gramatical é essa? É um verbo, né? É um verbo. O verbo não indica uma ação? É. Então, o que acontece aqui nos artigos 21 e 23 é que são obrigações de fazer. A União, ela tem essas obrigações. Os estados têm obrigações. O município, o DF, tem obrigações. Então, quando essa obrigação não é de fazer uma lei, é uma obrigação administrativa ou uma atribuição não legislativa. Então, artigo 21, artigo 23. Já os artigos 22 e 24, eles tratam de temas. Não é um verbo, são temas. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, quem é que vai legislar sobre... quem é que vai legislar sobre trânsito e transporte no Brasil? É o Estado? É o DF? É o município? É a União? É quem? Você vai ver que vai ser a União, porque você vai ler esse artigo, você vai pegar a minha dica e seguir a minha dica à risca, ou seja, você vai comer com farinha esses artigos, 21, 22, 23 e 24. Você vai fazer isso a partir de hoje, tá bom? Porque nós vamos, eventualmente, resolver exercícios sobre esses itens. Então, vamos lá. 21 e 23, competências administrativas. 22 e 24, competências legislativas. Sobre as competências administrativas, nós temos competências que são conhecidas como competências exclusivas, né? Que são os poderes enumerados para a União no artigo 21. Temos também competências administrativas exclusivas enumeradas para os municípios. Basta você pegar o artigo 30. Você vai ver lá as competências que são administrativas enumeradas para o município, certo? Então, competência administrativa exclusiva enumerada. Você tem competência administrativa reservada. E aí, essa palavrinha é importante porque ela tem outros sinônimos que nós iríamos ver e que dizem o seguinte: olha, quando você pensa na palavra reservada, você não está dizendo que só ele pode fazer. Não. Reserva é o cara que só vai ser usado se o titular não tiver machucado, não é isso? Então a ideia de reserva aqui é a ideia segundo a qual, quando não competir a um ou ao outro, vai sobrar para esse.
Essa é a competência reservada. Essa competência reservada está escrita, prevista no artigo 25, parágrafo 1º. Diz assim, no 25, parágrafo 1º. São reservadas, a palavra reservada, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Como assim vedadas por essa Constituição? Tem alguma hora que o estado diz, que a Constituição diz, o estado não pode legislar sobre? Não. Mas tem horas que a Constituição diz o seguinte, a União compete à União a atribuição exclusiva de legislar sobre. Então, se compete à União, não vai competir ao Estado e não vai competir ao município nem ao DF, certo? Então, tem uma outra hora que a Constituição diz que compete exclusivamente aos municípios. Está lá no 30. Lê o 30 para você ver. Então, a competência reservada, que são dos estados, elas são enumeradas? Não, elas estão dizendo o seguinte, olha, quando você leu o artigo 21 e não tiver nada lá, quando você leu o 30, que é do município, não tiver nada lá, então significa que vai sobrar alguém, não é? Se não é competência da União, se não é competência do município, é de quem? Estado. Então, essas são as competências reservadas, residuais dos estados, tá bom? Então, essas são competências administrativas, competência administrativa exclusiva, que pode ser enumerada no 21 e no 30, pode ser uma competência exclusiva reservada, que está no 25, parágrafo 1º para os estados, e você também tem competências comuns de todos os entes federativos, tá bom? Essa competência comum está no artigo 23. O grande segredo aqui é saber o seguinte, olha, se você pegar lá o artigo 23, você vai ver que são competências... Cadê? 23. Competências comuns da União, dos estados, DF e dos municípios. Só uma coisinha aqui, ó. Compara os capotes, tá? Compara esses capotes aí, ó. Se você pegar o 23 e comparar com o 24, você vai ver que no 24 tá faltando alguém. É assim que você estuda direito constitucional. Lá no 23 fala, é da competência da União, estados, DF e municípios. No 24 está dizendo assim, ó, é da competência da União, estados e DF. Opa, faltou alguém, faltou? Faltaram os municípios. Porque as competências legislativas do município estão lá no 30, um pouco depois. Então, vou acrescentar um artigo a mais, como se não fosse bastante. 21, 22, 23, 24 e 30, para você entender essa competência legislativa dos entes federativos na República Federativa do Brasil. Tá bom? Então, competências administrativas são essas, competências enumeradas, competências reservadas e competências cumulativas, também conhecidas como paralelas, ou seja, são temas que de tão importante, tão difusos que são, compete a todo mundo. Por exemplo, a quem compete a guarda da Constituição? Só a União? Só o Estado? Só o município? Não, a todo mundo. A quem compete cuidar, zelar do meio ambiente, que é um direito difuso? Todo mundo. Então é assim que você vai ler esses artigos. Você vai começar a entender que existe um princípio fundamental para compreender as competências. O princípio fundamental que vai dizer o que compete a cada um chama princípio da predominância do interesse. Ou seja, os interesses gerais, eles vão competir à União. Os interesses regionais, os temas de interesse regionais, vão competir aos estados. E os temas de interesse locais serão competências dos municípios. Então, é impossível que a União faça uma legislação genérica sobre o horário de funcionamento de comércio, por exemplo. A União compete a ela, e é bom que seja assim, que ela discipline o horário do, comércio, do funcionamento dos bancos, por exemplo. Por quê? Porque os bancos são todos interligados. Agora, o comércio local não vai competir à União, Poder Central de Brasília, que nem conhece Macapá, dizer como é que vai funcionar o comércio lá. Então, o comércio local é competência do poder local. Entenderam? O nome disso é princípio da predominância do interesse. Você vai ler os incisos dos artigos que eu estou dizendo e você vai começar a entender que essa predominância do interesse está presente como um princípio fundamental que inspirou o Constituinte a fazer essa forma de organização aí. Tá claro? Competências administrativas. Você também tem competências legislativas. E aqui é que reside o busiris da questão.
É aqui que o controle de constitucionalidade entra de sola. Você não consegue compreender as espécies de vício se você não lembrar dessas competências legislativas, que são enumeradas expressas, residuais e são separadas pelos entes federativos. Não pode, por exemplo, uma lei municipal revogar a Constituição Federal, muito embora num país latino-americano já tenham tentado várias vezes isso. Uma lei municipal de um município do Brasil revogar uma norma constitucional da Constituição Federal. Você vai ver que não existe lógica nisso. Vamos lá. Então, nesse quadro de repartição de competências, você tem competências privativas na legislativa, tá bom? Competências privativas que estão no 22, porque está escrito lá essa palavra, no artigo 22. Compete privativamente... Cadê? No artigo 22. Tá aqui. Compete privativamente à União legislar sobre, então, temas que são de competências privativas. E aqui uma palavrinha leve, assim, muito rápida, sobre essa ideia de privativa. A diferença entre o artigo 21 e o artigo 22 é que o artigo 21 é uma competência administrativa e o 22 é uma competência legislativa. Outra diferença que é importante. A competência do 21 é indelegável. A competência do 22 é delegável. Onde é que está escrito isso? Sempre tenta encontrar o fundamento constitucional, tá? Onde é que está escrito isso? 22, parágrafo único. Diz assim: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Ou seja, as competências privativas da União, elas são delegáveis aos estados e também ao DF. Tá claro isso? Então, diferenças entre o 21 e o 22. 21, não legislativa ou administrativa. 22, legislativa. Artigo 21, competências indelegáveis. Não é delegável, por exemplo, que a União diga que o município de Bacabal possa declarar guerra contra a Alemanha. Ok? O prefeito de Bacabal vai dizer, não, a Alemanha vai me vender cloroquina assim, declara guerra contra a Alemanha. Que história é essa? Não existe isso. Então, as competências do 21, você vai ler com essa cabeça de indelegabilidade. A União não pode mandar outro ente federativo fazer, só ela pode fazer. E a competência do 22 são delegáveis. Basta que a União faça uma lei complementar, isso é muito importante, não é uma lei ordinária, é uma lei complementar, delegando essa atribuição para os estados ou para o DF. Tá claro isso? Agora, essa palavra privativa, nós temos que entender um pouco mais. Ou seja, aqui no artigo 21, nós estamos dizendo o seguinte: a competência privativa, ela é delegável, certo? Isso acontece em toda a Constituição? Não, não acontece em toda a Constituição. Abra aí o seu artigo 51 para você ver um exemplo de uma competência privativa que não é delegável. Diz lá no artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados, por exemplo. Terceiro, elaborar o seu regimento interno. Então, quem é que vai fazer o regimento interno da Câmara dos Deputados? Professor, que pergunta boba. É a própria Câmara Legislativa. Aí eu digo o seguinte, olha, a gente viu na aula que existe uma competência que é privativa, que ela é delegável. Certo? Certo, professor. Ok. Então, se é assim, eu posso ler o artigo 51 e falar o seguinte, olha, se essa competência do inciso terceiro ela é delegável, porque o caput diz assim, eu posso delegar para o Senado a possibilidade de fazer o regimento interno da Câmara? Posso? Não, professor, isso não tem lógica. Não tem lógica. Então, a possibilidade de delegar uma competência privativa, ela só vai funcionar para o artigo 22. Anotou isso? Competência legislativa privativa é delegável. Ponto. Toda competência privativa é delegável? Não, essa é uma exceção. Porque normalmente, quando você lê na Constituição competência privativa, você vai ler assim, competência privativa, exclusiva e indelegável. Tá bom? Mas no 22 está escrito privativa e essa competência privativa, ela é delegável.
Então, diferença do 21 para o 22. 21 é uma competência exclusiva, indelegável, administrativa. Competência do 22 é uma competência privativa. 21 é exclusiva. Competência do 22 é privativa, portanto, delegável. Tá claro? Então, privativas do 22 tem a possibilidade de delegação no 22, né? Porque o parágrafo único do 22 prevê assim. E você também tem uma competência concorrente, que está no 24. Basicamente, gente, nós temos muitos problemas nesse artigo 24, não na redação dele, mas na concretização dele. Saber qual é o grau de autonomia que tem os entes federativos para legislar quando o tema é comum a dois entes federativos e saber qual é o espaço de atuação de um e do outro. Então, o 24 é um artigo que eu sugiro que vocês deem uma olhada com muita atenção e resolvam muitos exercícios, sobretudo esses parágrafos aqui, tá? Vamos, então, a esses parágrafos aqui. 24, parágrafo 1º. No âmbito dessa competência legislativa concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, ou seja, deixa eu achar aqui um tema, educação, é o 24, inciso 9º, educação. Então, educação é um tema que interessa a todo mundo, não é? Se interessa a todo mundo, então nós estamos a abrir a possibilidade de haver uma legislação não só da União, como também dos estados e do DF. Por quê? Porque a Constituição assim prevê. É uma competência concorrente, competência legislativa concorrente da União e dos estados. Nessa competência, o que vai competir a cada um? A União vai legislar de forma geral. Então, a União vai fazer uma lei chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? É uma lei geral. Cada estado ele vai se preocupar com as peculiaridades da sua região e vai fazer uma lei estadual sobre educação, tratando das competências da região dele. É fácil saber qual é o limite? Não, não é fácil. Ah, mas quem é que resolve o litígio? Quem é que resolve os conflitos federativos no Brasil? Um tribunal chamado Supremo Tribunal Federal. Por isso o nome federal, porque ele decorre dessa lógica federativa. Tá ficando claro isso, gente? Vamos lá. Então, 24, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, compete à União, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar. Opa, mais uma palavra aqui, né? É muita palavra, né? O povo do direito gosta de muita palavra, muito conceito. Ai, que saco, muito conceito. Nós temos uma competência legislativa estadual chamada de suplementar. Que competência é essa? É a do 24. Vamos lá. A União legisla sobre normas gerais. Se a União legisla sobre normas gerais, o Estado não pode legislar? Pode, porque os 24 diz que existe um condomínio legislativo, uma competência concorrente, certo? Aí, a União legisla sobre normas gerais, o que o Estado vai fazer? Vai suplementar essa lei genérica federal. Artigo 24, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Não havendo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão uma competência legislativa plena. Opa! Isso cai muito em prova. A pergunta que cai em prova é a seguinte. Lá no condomínio legislativo do 24, a União legisla sobre normas gerais, certo? Certo. Ponto. Continua a questão. Se a União não legislar sobre normas gerais, aí vem o próprio problema. O Estado está proibido de legislar? Não, nada disso, nada disso. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, ou seja, a União não fez a lei sobre educação. Pode o Estado fazer uma lei sobre educação? Pode. Diz assim, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, se não houver lei federal, o Estado pode legislar? Pode. Isso cai muito em prova, gente. E, por fim, o parágrafo 4º, que tem uma peculiaridade que eu quero chamar a atenção de vocês. Parágrafo 4º.
A superveniência, o que que é superveniência? É uma lei com uma capa de super-homem? Não, não é. Superveniente é uma coisa que vem depois. Superveniente, vem logo após. Então, a União legisla sobre normas gerais, o Estado sobre interesses regionais. Ok. Se a União não legislar, o Estado está proibido? Não, o Estado pode exercer competência legislativa plena. Se o Estado faz a lei e supervenientemente a União faz a lei, o que acontece com essa lei do Estado? Atenção, muita atenção. Você nunca, 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 nunca pode usar a palavra revogar. A lei federal superveniente não revoga uma lei estadual anterior. Mas, professor, vão conviver as duas no sistema? Tá errado. Porque se a lei estadual falar assim, pode fazer, e a lei federal disser não pode fazer, qual das duas eu vou usar? Eu não posso escolher a lei. Não, você não pode escolher a lei. Se nós temos um sistema normativo, tem um livro do professor Norberto Bobbio, eu acho que está ali atrás, não está aqui na frente não, que chama Teoria do Ordenamento Jurídico. Se nós temos um ordenamento que é um sistema, não pode haver ilogicidade, tem que ter coerência do sistema. Como é que a Constituição resolveu essa coerência? Diz o seguinte no parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Por que a Constituição não usou a palavra revogação? Porque lá, em Introdução ao Estudo do Direito, a gente estudou que a lei em vigor, quando entra em vigor, ela fica em vigor até que outra a modifique ou revogue. Não é isso? Se nós temos uma lei estadual aqui dizendo assim, ó, pode desmatar. Aí surge uma lei federal dizendo assim, ó, não pode desmatar. Tem contradição? Tem. O nome disso no sistema é antinomia. Duas normas antinômicas entre si, contraditórias entre si. A lei federal revoga a lei estadual? Não, não revoga. Mas a lei, qual dos vai prevalecer? Depende do interesse envolvido na questão. Mas por que eu não posso usar revogar? Porque somente uma lei de mesma hierarquia ou hierarquia superior pode revogar uma lei anterior. Atenção a isso, não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Professor, não estou entendendo nada, não estou entendendo esse negócio. Como assim, cara? Você está dizendo para mim que a União não é mais importante que o Estado? É, eu estou dizendo exatamente isso. Por quê? Porque nós temos entes federativos de igual importância. União, Estados, DF e município. Não há hierarquia entre esses entes federativos. Anota isso. Logo, se não há hierarquia, não pode haver uma revogação de uma lei federal contra uma lei estadual. Porque se houvesse isso, está dizendo o seguinte, olha, a União ela se sobrepõe ao Estado. Se a União se sobrepõe ao Estado, está tirando do Estado a autolegislação. Se o Estado não tem autolegislação, o Estado não tem autonomia. Se o Estado não tem autonomia, não é um ente federativo. Ora, então a Constituição, sabidamente, não usou a palavra revogação. A Constituição usou a expressão suspensão da eficácia. Tinha que ser assim? Tinha que ser assim. Podia ser revogação? Não, porque se fosse revogação, você estava dizendo o seguinte, a União manda no Estado. E não é assim que funciona. Tá claro isso? Então, leia com muita atenção o artigo 24, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Então, ao lado da competências privativas do 22, competência com possibilidade de delegar essas competências. Além das competências concorrentes do 24, que são importantes, como a gente acabou de ver, nós temos também competências remanescentes dos estados, que estão lá no artigo 25, parágrafo 1º. Além disso, temos a competência delegada, ou seja, quando a União Federal faz uma lei complementar, eu vou insistir nessa palavra, não pode ser lei ordinária, faz uma lei complementar, dando para o Estado a possibilidade de tratar de alguns temas legislativos. Você também tem a competência chamada de reservada, do artigo 32, parágrafo 1º. O que diz o artigo 32 quando fala do DF? Diz assim,
ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Por que isso? Não dá tempo da gente tratar do DF especificamente, mas o DF é um ente federativo? É. Por quê? Porque tem autogoverno, autonomia, autolegislação, autoadministração. Tem tudo. Mas o DF é um pouquinho diferente. Nós vamos falar do DF quando formos falar de objeto da ADI mais adiante. Mas o DF, a gente não sabe bem se é um estado ou se ele é um município. A lei fundamental chama lei orgânica, igual do município. O DF não tem poder judiciário como o município. Então o DF é o quê? Se parece mais com o estado ou se parece mais com o município? O que você acha? O Supremo já disse que, pela configuração constitucional do DF, o Estado se aproxima muito mais de um Estado-membro do que de um município. Tá claro isso? Então, nessa peculiaridade do DF, que é um ente federativo com uma autonomia tutelada, como diria José Afonso da Silva, ele diz lá no artigo 32, parágrafo 1º, diz assim: ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Ou seja, o DF ele tem competência legislativa municipal e também estadual. Imagina, por exemplo, impostos. Você tem impostos que são impostos locais, são impostos municipais, como, por exemplo, o IPTU. Quem recolhe o IPTU da gente é o município. Quem lida com esse dinheiro é o prefeito da cidade. Já, você tem um imposto chamado ICMS, que não é imposto do município, é o imposto do estado, certo? No DF, como é que a gente faz? A gente recolhe o IPTU e o ICMS, os dois, claro, né, que eles não são bobos nem nada, que é um estado municipal, é um imposto municipal e um imposto estadual. O DF agrupa os dois. É essa competência do artigo 32, parágrafo 1º, que é essa chamada competência reservada. Além do mais, nós temos competências exclusivas dos municípios, previstas no artigo 30, inciso 1º, onde diz: compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Olha aqui o princípio da predominância do interesse. Interesse geral, União. Interesse regional, Estado. Interesse local, município. E o inciso segundo é uma competência suplementar. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, tá bom? Então temos essas competências suplementares. Isso é importante que vocês saibam, porque eventualmente existem leis que são feitas pelos estados que invadem a competência do município. Existem leis municipais que invadem as competências dos estados. Existem leis estaduais que invadem a competência da União, ou o inverso. Quem é que resolve isso? Um sujeito chamado Supremo Tribunal Federal, que não tem esse nome, federal, não à toa, por causa dessa forma federativa de organização do Estado. Nós iremos ver inúmeros exemplos de temas que são legislados pelo DF, pelo município, pelo Estado, que não são competência dele. Essa lei que é feita contra a Constituição, muito embora você pode ter uma lei linda, maravilhosa. Vou mencionar uma, por exemplo. Uma lei que diz que o preso não pode ter celular. Como se precisasse de uma lei para dizer um negócio desse. Por quê? Porque o cara vai ficar dando golpe, né? Todo dia de tarde vai ligar para você, lá de Pedrinhas, para oferecer um sorteio mega muito bom e que está sequestrando sua filha, etc. Bom, é necessário fazer uma lei para dizer o seguinte: o sujeito está preso e não pode ter telefone. E aí, várias legislações estaduais falaram disso. Então, presta atenção. Ah, a lei é inconstitucional. Não pode ser inconstitucional uma lei dessa, porque a lei é boa. A lei ela está de acordo com a outra, o que nós achamos correto, que é impedir que o presidiário use o celular dentro da prisão. Ok, tá certo. O conteúdo dela não conflita com a Constituição. Entretanto, para a gente saber se uma lei é certa ou não do ponto de vista constitucional, nós temos que saber se a lei foi feita pelo ente federativo competente. Como é que eu vou saber? Artigo 21, 22, 23, 24, 30, 25, esses artigos, eles vão dizer para a gente se aquele ente federativo ele é competente ou não para tratar daquele assunto. Se for competente, ok. Se não for competente, não está ok. A lei vai ser declarada inconstitucional, certo? Portanto,
para andar bem no direito constitucional, a gente tem que saber de uma coisa chamada repartição de competências. É imprescindível para um aluno do controle de constitucionalidade voltar nesses temas de repartição de competências, ler esses artigos, entender alguns temas que são clássicos na jurisprudência do Supremo, para poder saber se a competência é da União, dos Estados, do DF ou dos municípios. Tá claro isso? Bem, pessoal, a segunda parte dessa aula introdutória sobre o controle de constitucionalidade, nessa segunda parte eu vou tratar daquele segundo tema que eu havia anunciado no começo do nosso encontro de hoje, que é a ideia do processo legislativo. Bem, além de eu ter que saber por quem a lei foi feita, se foi pela União, pelo Estado, pelo DF ou pelo município, e saber se aquele ente federativo é competente constitucionalmente ou não para elaborar, editar, fazer, confeccionar, publicar aquela norma, eu preciso também olhar dentro da unidade federativa e saber se aquela unidade federativa fez a lei segundo um passo a passo, um roteiro, uma receita que a Constituição dá, dizendo o seguinte: para fazer uma lei, os passos, o procedimento é esse. Onde é que você vai encontrar essa disciplina na Constituição? Entre os artigos 59 ao 69. Então, outra dica de ouro dessa introdução ao controle de constitucionalidade é você dominar tudo que tem entre o artigo 59 e o artigo 69. Uma dica que eu dou para vocês aqui: se você está estudando, já pensando na UAB, se você está estudando para concurso, você não pode nunca ir para uma prova, seja essas provas, seja a prova do Juju aqui, sem saber o processo legislativo, repartição de competências e controle de constitucionalidade. Você quer saber, a Constituição tem 250 artigos no seu corpo, mas você quer saber uma questão que vai estar na sua prova, seja ela qual for, é uma questão de controle de constitucionalidade, questão de processo legislativo ou questão de repartição de competências. Vai ter uma questão na prova, você não pode ir para a prova sem estudar essas coisas. Então agora nós vamos estudar, apresentar um pouco, sucintamente, em que consiste esse processo legislativo. Um parênteses antes de começar a falar, juro que é o último. Quando eu estou dando esse curso, essa aula, normalmente eu pego 3 manhãs inteiras para poder explicar o federalismo e o processo legislativo. Mas como a gente não tem tempo para isso, eu faço um resumo, só apresentar para vocês o que é fundamental para saber em controle de constitucionalidade, certo? Então vamos começar a tratar do processo legislativo. Coisas importantes que eu preciso lembrar do processo legislativo para poder andar bem no direito constitucional. O processo legislativo, previsto na Constituição, é o processo para a positivação de atos de poder, né? O Estado, ele fala, a soberania estatal, ela fala com a gente, ela diz o que quer por algumas formas. Então, por exemplo, o executivo, ele fala com a gente, o presidente tem uma vontade. Então, como é que essa vontade é exteriorizada? Por meio de um decreto, certo? O juiz, ele vai dirimir os conflitos que são apresentados para ele. Como é que o juiz, o Poder Judiciário, dirime os conflitos? Ele emite um ato de vontade de soberania por meio de uma sentença. E como é que o Legislativo, ele positiva os atos do poder? Por meio, basicamente, de leis, tá bom? O Executivo não fala só por decreto, o Judiciário não fala só por sentença e o Legislativo não fala só por leis. Mas é para que vocês entendam que o processo judicial, ele redunda numa sentença, o processo administrativo, ele reflete num decreto e o processo legislativo, ele normalmente ele acaba com a confecção de uma lei. Então, o processo legislativo é o processo disciplinado constitucionalmente para elaborar esses atos de positivação de poder pelo legislativo. Mais uma vez eu vou ressaltar,
Nós vamos falar de processo legislativo da lei, mas você tem veículos normativos que são feitos por meio do processo legislativo. Que veículos normativos são esses? Basta você abrir o 59 e você vai ver lá qual é o rol de atos que são elaborados por meio do processo legislativo. Que atos são esses? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Cada um tem o seu âmbito de competência. Não há hierarquia entre eles. Calma, calma. Vamos lá. Abre o 59 aí na sua frente e responde para mim. Há hierarquia entre esses veículos normativos, entre as espécies normativas? Resposta. A única hierarquia que existe é do primeiro inciso, que é uma emenda constitucional. Obviamente, vocês já sabem disso, que quando o legislativo ele elabora, ele edita uma emenda constitucional, o resultado disso ele é anexado à Constituição. Então, se você lembra da pirâmide normativa do Kelsen, a Constituição é o topo dessa pirâmide. Abaixo dela tem as normas ordinárias, a legislação infraconstitucional, e abaixo delas a legislação ou as normas infralegais. Quando você faz uma emenda constitucional, essa emenda ela vai para o topo da pirâmide. Agora, do segundo ao sétimo, da lei complementar até as resoluções, isso tudo entra na segunda faixa da pirâmide normativa kelseniana, que são normas infraconstitucionais. Última dica, para entrar de fato no processo legislativo que diz respeito ao direito constitucional, controle de constitucionalidade. Se você pegar a sua Constituição, pega a sua Constituição aí, você vai abrir lá no artigo 48. Lá em cima do artigo 48, você vai escrever a palavrinha lei. Então, tudo que está aí no artigo 48, para o legislativo fazer, disciplinar, tratar desse tema, ele só pode fazer isso por meio de lei. Ok? Então, lá no 59, incisos 2º, 3º e 4º, essas são as leis. O 48, ele só pode ser feito por meio de lei, tá bom? 49 é competência exclusiva do Congresso Nacional. Exclusiva significa não delegável, não é isso? Esses temas que estão no 49, eles só podem ser disciplinados por um decreto legislativo. Então, volto lá no 59, inciso 6º. O processo legislativo compreende a elaboração de decreto legislativo. Para que serve o decreto legislativo? Para disciplinar as matérias do artigo 49, ou seja, as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Corre agora lá no 51 e no 52. São os itens que tratam do que fazem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal internamente. Esses temas, eles serão resolvidos por meio de resoluções. Vamos lá? Abre o 51, inciso 3º. Compete privativamente à Câmara. Já falamos que essa palavra privativa não diz respeito à privativa lá do 22, que é delegável. Essa aqui é indelegável. Lembre-se disso. Então, compete privativamente, exclusivamente, reservadamente à Câmara dos Deputados, inciso 3º, elaborar o seu regimento interno. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual o veículo normativo adequado para modificação do regimento interno da Câmara e do Senado? É uma lei? É um decreto legislativo? Não. É uma resolução. Entenderam? E aí um tema que é muito frequente no Brasil, que é o artigo 52, parágrafo único, que diz da condenação pelo Senado Federal contra o presidente da República por crime de impedimento, por crime de impeachment. Essa sentença é o quê? Sentença entre aspas. É uma sentença? É uma lei que o Senado faz? É um decreto legislativo? Não, não. Se está no 52, só pode ser feito por resolução. Então, Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello, eles foram empichados do poder por meio de um veículo normativo muito famoso, chamado de resolução. Tá claro isso?
Então, o processo legislativo, ele é um processo que serve para quê? Para fazer os veículos normativos do artigo 59. Tá claro isso? Muito bem. Vamos então tratar especificamente do processo legislativo no que pertine, no que é relevante para o controle de constitucionalidade, que são as fases do processo legislativo. Quais são as fases do processo legislativo ordinário, que é o mais completo, o mais comum, o mais complexo, o mais difícil, porque é muito detalhe, mas a partir dessa lógica do processo legislativo ordinário, você consegue entender melhor e explicar melhor o processo legislativo especial, que são feitas para emenda constitucional, resolução, decreto legislativo, medida provisória e etc. Vamos lá. As fases do processo legislativo ordinário são 3. Fase de iniciativa, fase constitutiva. Essa fase constitutiva se divide em 2 fases. Uma chamada de deliberação parlamentar e a outra chamada de deliberação executiva. E a terceira fase é a chamada fase complementar, que é a promulgação e a publicação do ato normativo. Recentemente tivemos uma notícia interessantíssima sobre um vício de uma norma na sua fase complementar. O presidente da República resolveu vetar um projeto de lei e no dia seguinte resolveu desvetar o projeto de lei. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Não. Uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal disse que não é possível. Se o presidente veta, promulga o resto, ele não pode voltar atrás. Então entenda que o processo legislativo, essas fases, esse procedimento, essa concatenação de atos, ela deve ser rigorosamente observada, sob pena dessa lei publicada ser declarada inconstitucional, ok? Eu preciso lembrar dessas fases para eu saber umas espécies de vício que são muito frequentes em prova. Vício formal orgânico, vício formal subjetivo, vício formal objetivo, vício por violação ao decoro parlamentar. Nós temos fases, espécies de inconstitucionalidade. Para eu saber essas espécies, eu preciso saber as fases do processo legislativo. Vamos então a essas fases do processo legislativo. Nessa fase da iniciativa, nós temos algumas classificações. Você tem uma iniciativa que tem que ser parlamentar, não parlamentar. A que mais me interessa é a iniciativa ampla, geral, concorrente, que está prevista no artigo 61, que é a mais famosa, que é o artigo que você deve comer com farinha até, no máximo, 2 semanas e lembrar desse artigo de cor e salteado. Vamos lá. O artigo 61, ele vai enumerar 10 pessoas que podem deflagrar. O que é deflagrar, professor? É fazer um projeto de lei, iniciar um projeto de lei. Ah, ele vai fazer o negócio, vai virar lei? Não. Ele vai começar o processo legislativo, ele vai deflagrar o processo legislativo. Ele vai apresentar uma coisa chamada de projeto, que vai passar pelas próximas fases até no final, se for aprovada, virar uma lei. Então, quem pode iniciar, deflagrar o processo legislativo no rito comum ordinário? Artigo 61. Você vai ler o 61, dá uma pausa no vídeo, 61 e vai encontrar 10 pessoas aí no 61 para que podem iniciar o processo legislativo. Quais são essas pessoas? Vamos lá. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, ou seja, para fazer uma lei complementar, para iniciar uma lei ordinária, quem pode começar isso? Vamos lá. A iniciativa cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional. Vamos lá. Eu disse que aqui tinham 10 pessoas. Vamos ler devagar e tentar extrair de cada linha que está aqui, cada enunciado, algumas pessoas. Então vamos lá. Qualquer membro da Câmara. Quem é membro da Câmara? Deputado federal, certo? Qualquer membro do Senado. Quem é membro do Senado?
senador da República. Então temos duas pessoas. Então, qualquer membro ou comissão da Câmara ou do Senado. Então, além de um deputado, é possível que a CCJ, é possível que uma CPI faça um projeto legislativo. Professor, CPI serve para investigar, serve também para poder iniciar o processo legislativo? Serve. Está escrito aqui, ó. Qualquer comissão da Câmara, ou comissão do Senado, ou comissão do Congresso Nacional pode iniciar um projeto de lei, pode fazer um projeto de lei. Então vamos lá, devagar. São 10 pessoas aqui. Um deputado pode? Ele vai fazer um projeto de lei dizendo assim, ó, todo aquele que fizer curso de constitucional pelo YouTube ou o curso do professor Juliano vai tirar 10. É óbvio que esse projeto é inconstitucional, não é? Você não concorda comigo que esse projeto é inconstitucional? Ele pode fazer um projeto de lei? Pode fazer um negócio desse. Ele pode, por exemplo, fazer um projeto de lei determinando a amputação do braço de corrupto? Pode. Um deputado pode fazer? Pode. Um senador pode fazer? Pode. Uma comissão, uma CPI da Câmara pode fazer? Pode. Uma CPI do Senado pode fazer? Pode. Uma CPI mista. Estão investigando um crime qualquer lá no Congresso Nacional, um ato de improbidade. Então, uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista, ou seja, formada por membros da Câmara e do Senado. Essa comissão também pode fazer um projeto de lei? Pode fazer. Então, nós já temos 5 pessoas em 2 linhas aqui. Um senador, um deputado, uma comissão, que aí não é um senador, é uma comissão, não é? Uma comissão da Câmara, uma comissão do Senado e uma comissão do Congresso Nacional. Então já temos 5 pessoas previstas no 61, ok? Vamos lá. Então, qualquer membro da comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso, ao presidente da República, o sexto, tá aí, ó. Deputado, senador, comissão da Câmara, comissão do Senado, comissão mista, presidente da República. Sexto, ao Supremo Tribunal Federal. Professor, peraí. Eu tinha entendido que o Supremo era o órgão máximo do Judiciário. Que história é essa do Supremo legislar? Calma aí. Não estou falando que o Supremo legisla. Eu estou dizendo que o Supremo pode fazer um projeto de lei, certo? Ele não vai fazer a lei. Ele vai mandar um papel para o Congresso para começar um projeto de lei. Tá claro isso? Então vamos lá. Deputado, senador, comissão da Câmara, comissão do Senado, comissão mista, presidente da República, Supremo Tribunal Federal. Quem mais? Tribunais superiores, a mesma coisa eu estou dizendo. Não legislam os tribunais superiores. Os tribunais superiores mandam um projeto de lei de sua competência para o Congresso. Nós vamos ver onde é que isso começa. E o Congresso, se concordar, delibera e aprova a lei, tá bom? Tribunais superiores, PGR, Procurador-Geral da República, também faz lei? Não estou falando de quem faz lei. Eu estou falando de quem pode começar o processo legislativo. PGR. E, por fim, quem? A patuleia. Quem é a patuleia? Nós. A gente que sustenta essa gente. Os também conhecidos na Constituição como cidadãos. Então, vamos lá. Pergunta que eu faço. Quem é que pode deflagrar o processo legislativo? Um deputado pode? Pode. Um senador? Pode? Pode. Uma comissão na Câmara, uma comissão no Senado, uma comissão no Congresso Nacional, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, PGR e os cidadãos. Então essa é a chamada competência ampla, geral e concorrente. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que essa competência ampla, geral, concorrente, tão genérica, somente é aplicável aos projetos de lei ordinária e complementar. Por quê? Porque se você for abrir lá o artigo 60 da Constituição, você vai ver lá o seguinte: quem é que pode deflagrar o processo legislativo para fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional? Aí você vai ler lá que é 1/3 de membros da Câmara ou do Senado. Então, atenção, muita atenção. Quem faz um projeto de lei? Um deputado pode? Pode, sem problema nenhum. Quem faz uma PEC? Um deputado pode? Não, calma, aí não pode. Porque aí é 1/3. A iniciativa da PEC é uma iniciativa diferente. Eu estou falando aqui da iniciativa de lei ordinária e lei complementar. Muita atenção para isso, tá bom? Um artigo, eu já falei para vocês comerem com farinha
vários artigos. Mas um que você tem que comer com farinha e com mel, porque você tem que saber isso sem sombra de dúvida, é o artigo 61, parágrafo 1º. Esse 61, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, olha, existem temas, existem matérias que são competências exclusivas, privativas, reservadas, indelegáveis, somente do presidente da República. O presidente da República tem algumas prerrogativas que dão para ele um poder muito grande. Esse enfeixamento de poderes na figura do presidente, um deles está aqui, ó, nessa competência constitucional para deflagrar o processo legislativo que diga respeito à fixação ou modificação do efetivo das Forças Armadas, criação de empregos, cargos e funções, administração pública direta autárquica, aumento de sua remuneração, organização administrativa e judiciária dos territórios, servidores públicos da União, tudo isso somente pode ser iniciado, somente pode ser instaurado pelo presidente da República. E aqui, gente, tem uma coisa importante. Grande parte das leis que são declaradas inconstitucionais no Brasil são por violação a esse dispositivo. Então, se muitas leis são inconstitucionais por violação a isso, você tem que saber o que está escrito aqui. Hashtag fica a dica para você. Entenderam? Então vamos lá. Uma observação somente em relação aqui ao 61, parágrafo 1º, inciso 2º, letra B de bola. Leia o que está escrito lá. Lá está escrito assim, ó. São iniciativa privativa, essa privativa não é delegável, não vou fazer vocês esquecerem isso. São iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre B de bola, organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Pergunta que já caiu em prova. Matéria tributária é competência exclusiva privativa reservada para o presidente da República. Verdadeiro ou falso? Pensa. Tá escrito aqui tributário, não tá? Tá. Então, toda a criação de tributo, majoração, minoração de tributo, somente o presidente da República pode fazer o projeto de lei, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Se você colocou verdadeiro, você errou, certo? Por quê? Você vai ler esse artigo, esse dispositivo aqui constitucional da seguinte forma. Disponham sobre organização administrativa e judiciária dos territórios. Vai no final do dispositivo. Matéria tributária e orçamentária dos territórios. Serviços públicos, pessoal de administração pública dos territórios. Então, tudo que diga respeito aos territórios é competência privativa do presidente da República. Agora, matéria tributária que não é de território compete a qualquer pessoa. Nós podemos nos reunir e fazer um projeto de lei popular. Então é o seguinte, a gente quer pagar mais imposto, a gente paga pouco, vamos pagar mais imposto. Pode, uai, não tem variação constitucional. Por quê? Porque essa matéria tributária aqui, do 61, parágrafo 1º, inciso 2º, letra B, é dos territórios. Ninguém mais pode fazer, só o presidente da República, tá bom? Leia esses dispositivos com muita atenção e muito carinho, tá bom? Uma perguntinha boba assim para vocês, pra gente resolver em sala de aula depois. É possível uma emenda parlamentar a um projeto de iniciativa privativa do presidente da República? É possível isso? É possível, por exemplo, que o presidente da República mande lá um projeto de lei mudando o efetivo das Forças Armadas. É competência privativa dele? Sim. Tá aí no 61, parágrafo 1º, inciso 1º. Fixar o efetivo das Forças Armadas. Ninguém mais pode fazer, mas o presidente não faz uma lei, ele faz um projeto de lei. Aí começa a tramitar lá, iniciativa, deliberação parlamentar. Na deliberação parlamentar pode haver emenda? Bom, os deputados e senadores são pagos por nós, exatamente para isso, para melhorar, aprimorar o que chega lá. Mas a minha pergunta é, pode haver modificação, pode haver emenda parlamentar a projeto de iniciativa privativa do presidente da República? Dá uma pausa aí e pensa. A gente vai responder essa em sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Muito bem.
onde é que começa o projeto de lei? Se houver um vício, se um parlamentar da bancada dos militares do Congresso Nacional resolver aumentar a quantidade de soldado no Exército, ele pode fazer um projeto de lei? Não, não pode. A gente acabou de ver que é competência privativa do presidente da República. Ah, mas ninguém viu a votar, aprovar, o presidente inclusive sancionou. A lei é válida? Não, não é válida. Mas o presidente aqueceu no final, o presidente sancionou, então ele está de acordo. Dane-se, não tem nada. Porque se o processo legislativo começar errado, ele pode seguir todo lindo, maravilhoso, cheiroso, bonito, gostoso, mas não é válido. O processo legislativo ele tem que ser exatamente o segundo o roteiro, a receita da Constituição. Se não seguir a receita da Constituição, meu caro, é inconstitucional. Tá claro isso? Então vamos lá. Onde começa o processo legislativo? Abre aí o 64. Diz lá. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente, do Supremo, tribunais superiores, começa onde? Na Câmara dos Deputados. E o resto? Você não falou que são 10? Isso, eu falei que são 10. Então vamos pensar aqui, Deputado federal. Esse projeto vai começar onde? Ele vai provocar lá o Supremo, o Senado? Não, né? Claro que não. Começa na Câmara. Comissão da Câmara. Vai começar onde? No Senado? Não, na Câmara, né, gente? Pelo amor de Deus. Presidente da República na Câmara, Supremo Tribunal Federal na Câmara, PGR na Câmara. E a iniciativa popular? Vamos lá, 61, parágrafo 2º. Diz lá, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, ou seja, a iniciativa popular começa na Câmara, na Casa do Povo. O Senado é a Casa da Federação, onde estão os representantes dos estados. Os representantes do povo estão na Câmara dos Deputados, certo? Então vamos lá. 64 fala aqui, discussão de Presidente da República, Supremo, Tribunais Superiores, começam na Câmara dos Deputados. Tá faltando gente aí. Tá faltando gente. Por quê? PGR, começa onde? Tem um dispositivo no regimento interno da Câmara que diz que esse projeto começa na Câmara dos Deputados, ok? Comissão da Câmara, na Câmara. Deputado federal, na Câmara. Comissão... senador e comissão do Senado. Onde é que começa isso? Você acha que o senador vai propor na Câmara? Não, né, gente? Vai começar no Senado Federal. E o último é a comissão mista. Essa começa onde a tramitar? Tem o dispositivo no regimento interno do Congresso Nacional, dizendo que o primeiro é na Câmara, o segundo é no Senado, o terceiro volta para a Câmara e o quarto no Senado. E vai assim alternadamente na Câmara ou no Senado. Tá bom? Então é assim que começa o processo legislativo nessa fase da iniciativa. Eu vou reiterar a importância do 61, parágrafo 1º, porque grande parte das leis que são declaradas inconstitucionais é por usurpação de competência do executivo, ou seja, o legislador deflagra o processo legislativo que era de competência privativa do presidente, do governador, do prefeito. Não pode, é inconstitucional essa lei, tá bom? Bom, além da fase da iniciativa, que se for desrespeitada vai gerar um vício formal nessa lei, nós temos a fase constitutiva. Essa fase constitutiva se divide em duas fases. A deliberação parlamentar e a deliberação executiva. Deliberação parlamentar, eu não vou aprofundar, eu só vou lembrar de como funciona. Na deliberação parlamentar, você tem as discussões dentro das comissões. Então, o projeto de lei que vai falar de educação, então passa pela comissão de educação. Esse projeto de lei também fala no orçamento, mexe no orçamento, então passa pela comissão de educação e também na comissão de orçamento. Depois passa na CCJ, que é uma comissão importantíssima para o controle de constitucionalidade, onde eles analisarão se aquele projeto de lei é ou não é constitucional. Depois que passar por tudo isso, vai para o plenário, se for necessário, porque existem alguns projetos que são terminativos. Eles podem acabar na CCJ. Se a CCJ aprovar o projeto, não precisa nem ir para o plenário, já vai para o Senado, para casa, para a fase subsequente. Então vamos lá. Comissões, CCJ, plenário, quando for necessário. Aprovou em todas essas casas, em todas essas
fases, vai para a casa revisora. A casa iniciadora começa o processo e vai para a casa revisora. A casa revisora sempre vai ser o Senado? Não. Se for um senador, uma comissão do Senado que comece o processo, ou comissão mista na vez dela, vai começar no Senado. O Senado é a casa iniciadora e a Câmara é a casa revisora. Professor, e se tiver alteração na casa revisora, o que acontece? Vira lei? Não. Esse item, imagina um projeto de lei de 100 artigos. O artigo 95 foi alterado na casa revisora. O que acontece? O projeto todo volta para a casa iniciadora. A casa iniciadora não vai deliberar sobre todo o projeto de novo. Não, vai deliberar só sobre essa alteração. E se tiver divergência entre a iniciadora e a revisora? Prevalece a casa iniciadora. A casa iniciadora vai dar a última palavra sobre esse projeto de lei. Tá bom? Então, fase iniciativa, ok. Fase da deliberação parlamentar. Comissões, aprovou numa casa, vai para outra casa. Aprovou sem alteração, passa para uma outra fase, que é a fase da deliberação executiva. Agora, se teve alteração na casa revisora, volta para a casa iniciadora para deliberar sobre a alteração. Modificou ou manteve a alteração, vai para outra fase, que é a fase da deliberação executiva. Chegou o projeto de lei na mesa do presidente, o que ele pode fazer? Ele pode sancionar ou vetar esse projeto de lei. Então você vai ler com muita atenção o artigo 66. Diz lá: a casa na qual tenha sido concluída a votação, né? Pode ser a casa revisora? Pode. Aprovou na Câmara, foi para o Senado, aprovou sem alteração. Casa que concluiu a votação. Agora, pode ser a casa iniciadora? Pode também. Por quê? Casa iniciadora votou, casa revisora alterou, volta para a iniciadora. Certo? A iniciadora. Então, a casa na qual tenha sido concluída a votação envia o projeto de lei, não é lei ainda. O projeto de lei é para o presidente da República. Se ele aquecer é o quê? Esquentar? Não. Aquecer é concordar. Então, se ele concordar, ele sanciona o projeto de lei. Uma vez sancionado o projeto de lei, isso já se torna uma outra coisa, que é uma lei. Então, a deliberação executiva se divide em duas fases. A fase da sanção, certo? Desculpa, a fase complementar. A deliberação executiva, ela tem essa sanção ou veto, tá bom? Se o presidente sancionar, passa para a fase complementar, onde vai haver a promulgação e a publicação da lei. Agora, se o presidente da República vetar a lei, o que acontece? Esse veto volta para o Congresso Nacional, que vai se reunir no prazo de 30 dias, prazo esse que nunca é observado, e vai deliberar sobre o veto. O Congresso Nacional, por maioria absoluta, ele pode derrubar o veto do presidente da República. Então, presta atenção como é um ping-pong interessante. Fase da iniciativa, deliberação parlamentar. Aprovou, manda para a deliberação executiva. Se o presidente veta, esse projeto de lei volta para o Congresso. O Congresso tem 30 dias para deliberar sobre o veto. Ele pode, por exemplo, manter o veto. Se for mantido o veto, o projeto é arquivado. Então, o Congresso concordou com o presidente da República, mas o Congresso pode não concordar com o presidente da República e ele pode querer derrubar o veto. Derrubado o veto, o Congresso não sanciona, não publica a lei. Ele devolve para o presidente da República, que tem 48 horas para promulgar o projeto, a lei. Se o presidente da República não fizer isso em 48 horas, quem faz? O presidente do Senado. Se o presidente do Congresso Nacional, se ele não fizer em 48 horas, quem faz? O vice-presidente do Senado Federal. Qual é o prazo do vice-presidente do Senado Federal fazer isso? Nenhum prazo. Leia o 66, parágrafo 7º. Diz assim, ó. Se a lei não for promulgada, que lei? Aquela lei cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Isso já é lei. Só falta o que então agora? Promulgação. Então diz lá. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, que é a ideia do veto, o presidente do Senado promulga. E se este não fizer em igual prazo, ou seja, em 48 horas, cabe ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Tem prazo para o vice-presidente? Não, não tem prazo. Então, se não tem prazo constitucional, não tem prazo na prática.
Entenderam? Então, essa é a fase complementar, é a fase da promulgação daquele projeto, daquela lei. E uma vez promulgada, ela é publicada. E aí, publicada, aí começa a aula de introdução ao estudo de direito, né? A lei entra em vigor, 45 dias, toda aquela teoria do direito que vocês já sabem melhor do que eu, porque vocês estudaram isso há pouco tempo. Então, o que é importante aqui é você lembrar dessas fases do processo legislativo, tá bom? Outra coisa importante, o processo legislativo da medida provisória. São tantas medidas provisórias, porque isso concentra o poder no presidente da República. E aí nós vamos ver que existem vícios específicos da medida provisória. Então você vai ler com muita atenção e carinho e amor no coração o artigo 62, que diz lá, em caso de relevância e urgência, ou seja, quais são os requisitos previstos constitucionalmente para que o presidente possa fazer uma medida provisória. Tem que ser relevante e urgente. É relevante, mas não é urgente, é inconstitucional. É urgente, mas não é relevante, é inconstitucional. Você pode, por exemplo, fazer um Ministério de Assuntos Futuros por medida provisória? É relevante o país pensar no futuro? É super relevante. Nós nunca pensamos no futuro. Por isso a gente está nesse caos que é hoje. Mas é urgente você fazer isso por medida provisória? Não, não é. Vem cá. Isso já aconteceu num país latino-americano? Isso já aconteceu. Um presidente da República, um país muito longe daqui, que tinha 9 dedos na mão, ele fez uma medida provisória criando um Ministério de Assuntos Futuros. Você acredita nisso? Pois é muito longe. Não é o Brasil, não, é outro país, não é o nosso, não. Mas nós iremos ver, enquanto estivermos estudando os vícios de inconstitucionalidade, que existem vícios que são muito peculiares em relação às medidas provisórias. Tem uma disciplina aqui toda especial que nós iremos rememorar quando estivermos falando dos vícios de inconstitucionalidade. Certo, meninos? Então, esses eram os temas, as lembranças que eu queria que vocês tivessem sobre repartição de competências e processo legislativo para a gente começar muito bem o nosso curso de controle de constitucionalidade, que vai começar no nosso próximo encontro, ok? Bons estudos, mantenham-se firmes e com saúde por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.